Boa tarde a todos. Bem-vindos à Fundação Biblioteca Nacional, neste dia 31 de outubro de 2022, evento de inauguração, de abertura da exposição Caminhos da Independência, 1822-2022, 200 anos de Brasil, que tem o patrocínio da Caixa Econômica Federal, curadoria do professor Edgar Leite Ferreira Neto, que falará logo em seguida. Enquanto presidente, é uma honra fazer essa abertura. Essa é mais uma das ações da instituição que carrega, consigo um legado de realizações em torno do bicentenário, algo que desde que eu cheguei, a convite do ex-presidente Rafael Nogueira, representado aqui pelo nosso colega Marcelo Gonzaga. Também agradeço a presença de todas as autoridades nacionais, estrangeiras, representantes de ministérios, e desde que eu estava no Centro de Pesquisa de Editoração, e a gente procurou abraçar aquilo que havia de projetos bons e projetos interessantes na instituição e dar continuidade, e abrimos uma série de outros movimentos. A Biblioteca Nacional foi muito marcante nas reuniões junto à Casa Civil e à Secretaria da Cultura, para apresentar e para demandar ações em torno do bicentenário. Tudo foi muito difícil por conta daquele momento de pandemia, foi tudo muito tenso, mas a gente conseguiu fazer grandes realizações. Esta não é a única exposição que nós já realizamos, fizemos uma exposição marcante dentro do Planalto, atuamos de forma ímpar na recepção do coração do Dom Pedro I, além de outras contribuições mundo afora, que reproduziram o acervo dessa instituição, que é a forma de exacerbar, de transpor aquilo que a instituição faz de melhor. Antes deste evento, nós fizemos uma homenagem ao aniversário da biblioteca, que aconteceu no dia 29 de outubro, e nós comemoramos hoje. Então, celebramos junto com os servidores que fazem parte da permanência dessa casa, e nós fazemos isso tudo com muito respeito, com muita dedicação a essa noção de permanência de uma instituição, e nós fazemos isso pelo Brasil, por aquilo que ele merece, por aquilo que marca a nossa missão aqui, que é uma missão de legado, uma missão de reconstituição, de reconstrução, de restauração deste país. Bom, eu vou ler o texto introdutório dessa exposição. Eu acho que eu faço uma abertura já deixando em seguida para a fala do professor Edgar, e estou sendo breve justamente para marcar o momento e reafirmar mais uma entrega da instituição, e que vai ficar aí por 3 meses no 3º andar. Então, depois da fala do professor Edgar, todos estão convidados a subir e acompanhar a exposição da biblioteca. A Biblioteca Nacional é o coração da memória brasileira, especialmente naquilo que diz respeito à sua fundação e trajetória mais profunda. O passado, os acontecimentos marcantes, as imagens, as cartas, os documentos, as disputas jornalísticas e tantos livros compõem o que o Brasil jamais pode perder, a fonte para o seu sentido histórico. Um povo não pode elaborar o seu futuro ou mesmo chegar a compreender o seu presente se perder a lembrança de suas raízes. Uma nação não pode sobreviver se for atacada de amnésia histórica. Conhecer os nossos rumos é um dever para com o nosso próprio porvir. As primeiras setas dessas trilhas já estavam dadas antes de 1822, mas é naquela primeira metade do século, com o legado de Dom João VI e o voluntarismo de Dom Pedro I, igualmente envolto pelo horizonte constitucionalista, que o país se projetou como nação independente, separada do reino português. A consciência de um caminho é a de uma identidade. O país se constituiu com traços originais, sendo mais um Estado de Portugal do que uma colônia, tal qual as demais partes novas do mundo, tornando-se sede do reino português, nascendo num regime monárquico estabelecido, congregando os municípios ao projeto imperial, proporcionando um ambiente de harmonia e paz muito superiores àquilo que se viu na América Espanhola. O fato de nos tornarmos império foi fruto dessa projeção sabiamente orientada. O Brasil se instaurou como promessa de ordem moral para si e para o mundo, como escreve o curador dessa exposição, Edgar Leite Ferreira Neto. Lume para a civilização tropical que os portugueses fundaram e os brasileiros tornaram e tornam realidade.
É isso que o mundo espera do Brasil, que ele seja um farol, uma sinalética capaz de pensar a promessa da Santa Cruz, envolver amplamente os povos, gerar prosperidade econômica, fluidez na comunicação e no trato com o diferente. A proposta da exposição é permitir que a audiência encontre os extratos da originalidade nacional através dos documentos. É saber que os caminhos são vários, pois as composições brasileiras são múltiplas, mas como um rio que deságua no mar, todos se encontram ou devem se encontrar. Cabe destacar que essa é mais uma iniciativa que projeta a Fundação Biblioteca Nacional como instituição ímpar para a independência do Brasil, adquirida pelo Brasil em 29 de agosto de 1825, regulamentada pela Convenção Adicional ao Tratado de Paz e Amizade, celebrado entre Brasil e Portugal. A então Real Biblioteca se tornou marca da nossa conquista e também uma incorporação do glorioso passado português e sua vocação global. Na tarefa de honrar o máximo que a instituição possui, esta mostra é mais um capítulo do cabedal de ações em prol do bicentenário da independência do Brasil. Agradeço mais uma vez e enfatizo agora, convidando o professor Edgar Leite, a gratidão por toda a entrega que o professor tem feito nas várias ações em comum e por mais esse trabalho de curadoria e que contou com o préstimo inigualável da equipe. Agradeço toda a equipe do CCSL, enfim, não preciso enumerar pessoas, a Mônica, a Zezé, a Verônica do CCD, a Marcela, enfim, seria injusto mencionar nomes que eu posso esquecer, mas todo um trabalho em comum. E muito obrigado, parabéns. Professor Edgar, por gentileza. Boa noite a todos. Para nós é realmente uma grande honra estarmos aqui hoje para a inauguração dessa exposição do Bicentenário, e digo que estou aqui representando não só o secretário de Ciência e Tecnologia, o senhor João Carrilho, como também o governador do Estado do Rio de Janeiro, né, que foi um dos entusiastas e apoiou a parceria que vem e foi sendo, o senhor Cláudio Castro, né, essa parceria que foi sendo desenvolvida entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Inovação e a Biblioteca Nacional, que redundou num célebre projeto da FAPERJ de apoio à pesquisa e editoração, conjunto entre a SECT, nossa Secretaria, e a Biblioteca Nacional. Gostaria de parabenizar o professor Luiz Ramiro, um excelente gestor, um grande intelectual, uma pessoa que realmente engrandece a Biblioteca Nacional no rol dos seus memoráveis presidentes, né, que é uma instituição que tem uma grande tradição, e todos aqueles que presidiram a Biblioteca Nacional, de alguma forma, tiveram seu lugar na história da cultura brasileira. E o professor Luiz Ramiro ocupa um lugar importante, né, no momento em que assume e desempenha as suas funções na Biblioteca Nacional. O tema dessa exposição, o Bicentenário, é um tema que foi tratado de forma muito impressiva pela sociedade brasileira neste ano de 2022, diferentemente de outros anos, 1922 ou 1972, em outras, onde existiram comissões oficiais, eventos mais grandiosos. Este ano, o 2000, nosso bicentenário, foi tratado de uma maneira muito impressiva, que corresponde um pouco às encruzilhadas que o Brasil vive no momento dos seus 200 anos de existência. Quando nós vivemos 200 anos de uma sociedade bem-sucedida, porque o Brasil é um país bem-sucedido. Pode não parecer quando a gente vive dentro dele, mas o Brasil tem 200 anos de idade e continua sendo Brasil, né? Os elos, os vínculos entre os brasileiros são muito fortes. A nossa integridade territorial foi mantida, não à custa de nada parecido, por exemplo, à Guerra Civil Americana, né? Nós nunca chegamos perto disso. Os brasileiros, de uma forma geral, sempre convergiram para uma identidade nacional significativa. E isso é muito devido à maneira, e eu acho que o professor Luiz Ramiro já comentou isso aqui, a maneira como o Brasil se tornou independente. O Brasil
ele não traz na sua origem a marca da ruptura que caracteriza todas as nações latino-americanas e da América do Norte também, Estados Unidos, especificamente, não o Canadá, né? Nisso o Canadá está junto com o Brasil, né? Estados Unidos, Haiti, todos aqueles países hispano-americanos, todos eles trazem a marca da ruptura com aquilo que o Congresso de Viena chamou de princípio da legitimidade. Todos eles romperam com a sucessão real de onde advinha a legitimidade dos poderes. O Brasil foi o único país da América que não agiu assim, né? O Brasil, em nenhum momento, houve no Brasil um movimento substancial para romper com o rei. Pelo contrário, tudo que foi feito aqui, em termos de independência, foi no sentido de respeitar a linhagem real, né? E esse respeito que está aqui, nós podemos ver a imagem de Dom João VI, que é, na verdade, o fundador das instituições do aparelho do Estado brasileiro, né? Foi ele vindo para cá que realmente construiu a base disso que é o Brasil hoje. Esse respeito teve a sorte de encontrar no meio do caminho essa personalidade, que talvez seja a personalidade política mais importante da história do Brasil, que é esse português, Dom Pedro, que com 24 anos de idade, vocês se vejam vocês mesmos ou seus filhos aos 24 anos de idade, para ter um termo de comparação, com 24 anos de idade, o Dom Pedro I se transformou num líder de dimensões continentais, né? Igual a ele, só o Napoleão antes dele, né? Porque é uma coisa assim impressionante. Ele realmente liderou da maneira dele, né? Porque também tem isso, ele era uma pessoa cheia de brios ofendidos e de indignações e raivas e ódios e amores e coisas assim. Ele era muito passional, mas ele conseguiu fazer em torno dele uma aliança grande de políticos brasileiros daquela época, né? E a forma como isso foi feito, a maneira sempre muito virtuosa, né? Sempre buscando evitar o máximo possível o derramamento de sangue, porque esse era um objetivo dele, né? Daqueles políticos todos, né? Você teve conflitos na Bahia, a gente sabe disso, mas todo o esforço dos políticos naquele momento era evitar que acontecesse com o Brasil o que acontecia na América Hispânica, né? E Bolívar viu aquilo com muita desconfiança, né? Ele sempre viu o Brasil como uma coisa diferente, uma coisa estranha que ele não conseguia entender, né? Ele não convidou o Brasil para o Congresso, ele achava que o Brasil era uma força restauradora, né? Na América, uma força que podia ser um pilar do Congresso de Viena aqui, a restauração, e trazer para o Brasil o que estava acontecendo na Europa depois das guerras napoleônicas, né? Mas Bolívar acabou aceitando o Brasil e entendendo que o Brasil era diferente, né? E que o Brasil tinha particularidades. Então, celebrar o Brasil assim, é uma coisa muito importante para nós no bicentenário. Quando a gente vive no Brasil, um país jovem, assim, a gente tende a vê-lo, às vezes, com olhos ruins, mas o Brasil está em construção. Tudo o que acontece na história do Brasil é da construção de uma civilização própria. Todas as nossas desgraças, as nossas tragédias fazem parte da construção de uma grande nação. Não há a menor dúvida, porque isso, desde o século XVII, já se sabia que o Brasil estava condenado a ser uma grande nação, apesar de tudo o que acontecia aqui e de tudo o que aconteceria no futuro. Os visionários do século XVII tinham isso muito claramente, os políticos iluministas do século XVIII também, e os racionalistas do século XIX também concordaram com essa perspectiva. Então, celebrar os 200 anos do Brasil é celebrar com otimismo o seu futuro, apesar de todas as coisas, porque o povo brasileiro tem certas particularidades. A gente está falando só das coisas boas, mas o povo brasileiro tem certas particularidades que não são exatamente próprias ou morais, né? Nós temos também certas disfunções que são históricas e também explicáveis por quê, né? E viver o Brasil é ter muita paciência,
para poder chegarmos naquele objetivo que foi colocado por Dom Pedro I e por todos aqueles nossos fundadores. Quer dizer, transformar esse país num império, numa grande nação, numa potência. E eu tenho certeza que é isso que ele será algum dia. Então, muito obrigado, professor Ramiro, obrigado a todos, e viva o Brasil nos seus 200 anos, e temos que ter muita confiança no seu futuro, na nossa capacidade e na nossa potência, né, de enfrentar as adversidades que sobre ele caem às vezes. Bom, muito obrigado a todos.